amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 115, que é a Spirit 201 Honda que Stefan Johansson correu em 1983. Indo ao fascículo, a edição começa dizendo o seguinte: fabricante do sol nascente. A Honda, ela depois de vários anos fora da Fórmula 1, eles que tiveram em 1964 até 1968, decidiram voltar, a Fórmula 1, só que dessa vez como fornecedora de motores, Essa era a nova empreitada que os fabricantes japoneses decidiram fazer na categoria, e vieram com motor turbo, já que a Honda na época era os motores turbinados, eles decidiram fazer todo o desenvolvimento para começar a ser fornecedor de uma grande equipe, Começaram com a pequena Spirit, com que eles já tinham um acordo na Fórmula 2, mas já no final de 1983 eles já estavam fornecendo motores para a Williams, a equipe grande dos anos 80. Na foto aqui, Stefan Johansson correndo em Brands Hatch, durante o GP da Inglaterra, o melhor dizendo, o Grande Prêmio da Europa, e no detalhe aqui a foto dele é de época, momentos daquele ano, Patrick Tambay correndo pela Ferrari, com a 126 C2B, um forte carro, que seguiu a tendência da 126 C2 de 1982 e continuaram fortes no ano de 83, sendo inclusive campeões de construtores, naquele ano, na outra foto aqui, a Alfa Romeo 183T, pilotado por Mauro Baldi, eles também estavam com motor turbo também, e conseguiram fazer alguns resultados interessantes, como a pole position na Bélgica em 1983, com Andrea de Cesaris, outro momento aqui, durante o Grande Prêmio de Detroit, em 1983, o francês Jean-Pierre Jarier correndo com a Ligier, eles que estavam com o motor Ford Cosworth, não tinha assim um equipamento para bater de frente com as grandes equipes que estavam correndo de turbo, Mais abaixo aqui, Niki Lauda com a McLaren MP4-1, ainda com motor Ford, mas que ao final do ano já começaria a correr com os motores Tag Porsche, desenvolvendo o carro que seria imbatível em 1984, No detalhe aqui, Grande Prêmio da Bélgica, Nelson Piquet com a Brabham BT52, um carro que estava conseguindo pontos importantes, principalmente por parte do Piquet, que ao final do ano acabou se sagrando bicampeão naquela temporada, momentos daquele ano ainda, a Spirit Honda correndo qual prova aqui? Na Corrida dos Campeões de 1983, ainda sem patrocínio, somente com as marcas ligadas ao automobilismo, e que na sequência estrearia na Fórmula 1, desenvolvendo esse motor turbo que eles estavam querendo competir, Abaixo aqui, Keke Rosberg durante o Grande Prêmio de Mônaco, ele com a Williams ainda com motor Cosworth, mas que ao final do ano faria uma grande modificação, com um carro novo para receber os motores Honda Turbo que foram desenvolvidos na Spirit, Grande Prêmio Brasil em Jacarepaguá, o suíço Mark Surer, correndo com a Erros, um carro totalmente limpo de patrocínio, então praticamente estava correndo com dinheiro do bolso apenas nessas provas, E outro aqui que pilotou pela Renault, em 83 foi o norte-americano Ed Cheever, que fez parceria com Alain Prost,
com o carro da Renault, esse que o carro, equipe que de novo bateu na trave, né? Eles são os pioneiros da era turbo, mas não conseguiram ser campeões com o motor turbo, né? Interessante esse ponto de vista, né? Eles foram campeões, mas já na era de motores aspirados, né? Abaixo aqui, Hélio De Angelis com a Lotus, né? Com o motor Renault, né? Equipe que estava com 2 carros, né? Só que um apenas com motor Renault e o outro ainda com motor aspirado, né? Só depois que passaria a ter o motor Renault para os 2 carros, né? Mais momentos, o piloto italiano Corrado Fabi, né? Correndo de Osella, né? Com motor Ford Cosworth, né? Pouco pôde fazer, né? Dado ao fraco motor contra os poderosos motores turbo, né? Mas estava lá fazendo número também, né? René Arnoux bateu na trave legal, né? Chegou na Holanda como líder do campeonato, mas a Ferrari começou a perder terreno e ele perdeu o campeonato, né? Para a dupla Piquet e Prost, né? Campeão e vice respectivamente naquele ano de 83. Michele Alboreto correndo de Tyrrell, né? Teve uma vitória no Grande Prêmio de Detroit, né? Circuito de rua, onde os carros com motores aspirados rendiam bem comparado com os carros de motores turbo, né? Abaixo aqui, Thierry Boutsen, que na época corria no campeonato, no ano anterior correu no Campeonato Europeu de Fórmula 2, né? Pela equipe Spirit, né? E que em 83 fez sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica, correndo pela equipe Arrows, né? Onde foi a estreia do belga Thierry Boutsen na Fórmula 1, né? Na parte de tecnologia, né? Falando sobre o carro da Spirit, né? Com detalhes aqui com a asa traseira simples e a asa traseira dupla, né? Copiando a Toleman, né? E que tinha o seguinte motor. Ele tinha um motor V6 turbo a 80 graus, né, com 1.477 centímetros cúbicos, né, 1.5. Ele era o motor Honda RA163E, né, que davam 600 HP a 11.000 RPM, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, a injeção eletrônica da Honda, né. Ele era um biturbo, né, com turbinas IHI, né? Ele tinha um câmbio Hewland FGB manual de 5 marchas, que tinha 580 kg de peso. Essas eram as especificações desse carro. Detalhes aqui, né, do carro sendo recebendo toda a preparação nos pits, né, e na época de seu lançamento durante a Corrida dos Campeões, né? E no detalhe aqui, o detalhe da motorização e um raio-x mais completo do carro com todos os seus componentes, né? No alto, o Johansson na Corrida dos Campeões e depois durante a temporada de 83, né? Falando sobre a equipe Spirit entre 1982 e 1985, né? 1982 eles ainda estavam na Fórmula 2, mas já tinha um acordo de cooperação com a Honda, né? Então podemos ver aqui o Stefan Johansson pilotando esse carro no Campeonato Europeu de Fórmula 2, né? Abaixo aqui, na época da estreia, né? Eles correndo na Corrida dos Campeões em abril em Brands Hatch, né? Prova essa que serviu de preparação ainda do carro antes da estreia oficial na categoria, né? Outra foto aqui de 1982, um motor Honda, no caso aspirado, né? Mas era um V6 que serviria de base para fazer o motor turbo, né? E depois aqui em 1984 a Spirit, que já tinha perdido os motores Honda, né? Aí eles recorreram aos motores Hart Turbo, né, em seu lugar para continuar competindo na Fórmula 1, né? Abaixo aqui, 1984, num teste em
em Imola, né? O piloto italiano, cadê o nome dele aqui? Cadê o nome dele? Parável, né? É o piloto o italiano que fez os testes, mas nunca chegou a estrear na Fórmula 1, né? Ainda no ano de 84, durante o Grande Prêmio da Itália, o holandês Ruben Rottengarten, né, foi piloto da Spirit naquela ocasião, né? Outros momentos, 1985, Mauro Baldi, né, foi o piloto que correu por eles, né, ainda com motor Hart, né, e abaixo aqui ainda a versão de 1985, eles competindo com o motor Hart Turbo naquela temporada. E falando sobre corridas, o Grande Prêmio da Itália de 2004, melhor dizendo, né? Prova essa vencida por Rubens Barrichello correndo pela Ferrari, ele que jogou na estratégia, né? Teve uma atuação impecável, né? Fazendo o seu pit stop no momento certo e conseguindo voltar ainda na liderança da corrida, né? Com isso, o Michael Schumacher não conseguiu retomar a ponta, né? E o Rubens Barrichello pôde comemorar uma vitória importante naquela corrida, tendo Michael Schumacher em segundo e Jenson Button da BAR na terceira colocação, né? Falando sobre grandes pilotos, falando sobre o italiano Riccardo Patrese, né? Ele que teve uma carreira bastante longa na Fórmula 1, já que ele estreou no final dos anos 70 e correu até 1993 na Fórmula 1. Então, foi um piloto que tinha o recorde de maiores participações, né? Depois foi quebrado por Rubens Barrichello e na sequência por outros pilotos também, né? Ele aqui em 1977 pilotando pela Shadow, né? Ano seu de estreia, a Shadow que vivia um momento muito conturbado, tinha perdido um piloto, né? O Tom Price, né, que era o seu primeiro piloto, né, e o Patrese acabou estreando nesse momento conturbado para a equipe. Ele, em 78, ele passou para a Arrows e correu até 1981, né, nessa foto aqui é a equipe em 1981, né, e depois ele se transferiu para a Brabham, né. Em 82 e 83 foi piloto da equipe inglesa, né? Aqui no ensaio de pit durante a prova de 1983, né? O ápice dele correndo pela Williams, né? Um grande carro, né? No caso aqui, 1992, ele correndo com a FW14B, né? Não conseguiu o título, mas ficou como consolo o vice-campeonato, já que esse carro era de outro mundo, que nem o Senna dizia, né? Riccardo Patrese, nascido em Padova, na Itália, né? Em 17 de abril de 1954, estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Mônaco de 1977 e a última corrida dele foi o Grande Prêmio da Austrália de 1993. Vice-campeão em 1992, 256 corridas na carreira, com 6 vitórias, a primeira dela no Grande Prêmio de Mônaco de 1982 e a última delas no Grande Prêmio do Japão de 1992. 37 vezes no pódio, com 8 pole positions, 14 voltas mais rápidas, e ele correu pelas equipes Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams e Benetton. Abaixo aqui, 1984, né? Ele correndo pela 1985, melhor dizendo, correndo pela Alfa Romeo, né? E mais momentos, 1987 correndo na Brabham, né? E depois ele se transferiu para Williams, em que correu entre 1988 até 1992, né? No detalhe aqui, 1990, ele com a Williams FW13B e o último ano dele de Fórmula 1 correndo pela Benetton como companheiro de Michael Schumacher, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Ferrari F10 que Felipe Massa correu em 2010. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de como eu customizei essa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura.
Bem, voltando para a miniatura, né? Como vocês viram no slideshow, customização simples, né? Apenas alguns adesivos da Marlboro, né? Feitas pelo amigo Scott da Grand Prix Decals, né? Não sei se vocês separaram, mas quando eu estava fazendo a colocação dos adesivos, eu tive um pequeno acidente com o adesivo da lateral, né? Em que acabei danificando ele, né? Aí eu tentei usar um Marlboro que eu tinha sobrando aqui de uma Ferrari, mas o resultado não ficou muito satisfatório. Aí depois eu adquiri novamente os adesivos para colocar esse defeituoso, arrumar esse defeituoso, para não ficar uma coisa muito fora do modelo real, né? É um modelo muitíssimo bonito mesmo, né? Com a adição dos adesivos Marlboro, ele ficou mais perfeito ainda, né? E o ponto positivo aqui é o motor, né? Em que podemos ver ele em todos os seus detalhes aqui, né? As duas turbinas, né? Um de cada lado aqui, fazendo mostrando, né, o quão bem detalhado ficou essa miniatura aqui, né? Um belíssimo carro, né, que teve uma forte influência da Toleman, né, com essas asas duplas, né? Apesar que eles começaram com a asa simples e depois acabaram colocando mais essa asa no meio do carro, né? Provavelmente para melhorar a tração do carro, né? Que devia ter muita tração e pouca aerodinâmica, né? Então ficou realmente um modelo belíssimo esse aqui que saiu na coleção, né? Não tem nada que me desagradou, né? A parte de detalhes dele tá realmente muito bom mesmo, né? A roda da frente poderia ter vindo cromada, acho que ficaria mais bonito, né? Mas no geral assim ficou uma miniatura muito satisfatória, esse que eles fizeram na coleção, certo? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.